aqui, como é tudo gente muito tímida, empurraram para cima de mim a apresentação da mesa. O editor, por motivos imprevistos, não pôde estar presente, e então eu vou apresentar as pessoas aqui. O autor, que toda a gente conhece, não é? Depois a Gisela Rosa, que neste momento também tem uma belíssima coleção de poesia na Meia Lua. Como é que se chama a tua coleção? Exatamente. A coleção de poesia Meia Lua. É Meia Lua, pois a editora é que é a Lua de Marfim. Ana Cristina Silva, que é uma autora, uma romancista com imensas obras publicadas já. Queres dizer o nome das obras? Não, é uma autora bastante conhecida e portanto, eu li só alguns. Eu própria sou amiga dela e não consegui ler os livros todos, porque eles são... aqui ao nosso lado, portanto, eu já tinha dito que era o Vítor Oliveira Mateus, que toda a gente conhece aqui. E a minha pessoa, eu acho que me fica muito mal apresentar-me, vou apresentar o Vítor. O livro é pequenino, mas é um grande livro, e eu fiquei muito feliz de apresentar este livro, porque é sempre uma honra quando se tem um livro deste calibre nas mãos. Então eu vou seguir um bocado um texto, porque não queria perder as ideias essenciais e preparei o texto. Para mostrar que faço sempre o trabalho de casa como deve ser, também, não é? Se por acaso não se ouvir aí atrás, eu não sei se está a ouvir bem aí atrás, está? Porque da outra vez que eu estive aqui, ninguém ouviu lá nada atrás, mas também não estava com o microfone. Então passo a apresentar o livro. Bem, para já, acho que é bom apresentar primeiro o Vítor, não sei se toda a gente conhece aqui bem, se são todos leitores de longa data. Mas ele já publicou, ele nasceu em Lisboa, fizeste histórico-filosóficas, não foi? Não, filosofia mesmo, na Universidade Clássica de Lisboa. Foi professor de filosofia e psicologia no ensino secundário e publicou tanto poesia como ficção, mas muito mais poesia, não foi? E alguma ensaística também. Nas Águas, portanto, o primeiro livro que publicaste foi em 1998, Nas Águas, a Luz Suspensa. Depois, em 99, Movimento de Ninguém, A Noite e a Voz, 2001, Pelo Deserto, As Minhas Mãos, em 2004, A Irresistível Voz de Anatos, em 2009, e agora Regresso pela Labirinto, em 2010, e agora este livro. Também publicou algumas antologias, porque eu sei. Houve uma que ele me convidou, até foi uma história engraçada, convidou-me, mas eu só vi a mensagem dele um ano depois, e respondi-lhe a dizer que aceitava. Esse tem muita pena, mas só se for para o próximo. E, portanto, ele também publicou essas antologias de poesia, que são a última, não sei se tens aí para mostrar, não está aí, não está ali, não está, não é. Mas está lá em cima, exposta. E ainda é autor de um blog que se chama A Dispersa Palavra. Ora, eu começava pelo prefácio da Inocência Mata, porque eu gostei muito do prefácio e acho que ela põe o dedo na ferida quando ela diz que o que lhe chamou a atenção foi o título estranho, para usar as suas próprias palavras. Também eu me questionei quando vi esses dois reinos, e questionei no sentido de tentar perceber que reinos eram esses. Pois o significante repercute-se a vários níveis. Evoca, por um lado, o encontro de Portugal e do Brasil, naquele último poema em que é dedicado, portanto é uma história de amor, esse poema é uma belíssima história de amor. Seja como for, esses dois reis, essa expressão reavia muito mais claramente para um sentido mais denso e menos geográfico, e muito mais espiritualizado. E lembrei-me imediatamente, na leitura do primeiro poema, de um poema fabuloso que eu adoro, que é o poema do Baudelaire, que se chama, do Disciplina Idiotes, que é como é que se chama, eu não lembro o nome do poema, mas diz assim: Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Eu, quando li o poema dele, o primeiro poema, foi imediatamente esses primeiros versos que me vieram à cabeça. E é deste reino que falo, o de um país interior ou de um silêncio habitado pela melancolia.
A obra de Vítor Oliveira Mateus é constituída por duas partes. A primeira parte intitula-se Elementos e a segunda, Reinos. E é no primeiro poema do livro que o autor diz: tinha pensado em fechar a porta, em trancar-me por dentro, a mim e à casa, ou talvez à vida. Mais adiante acrescenta: tanta coisa que me esqueceu. A porta, os seus elos, os seus símbolos, de que a passagem é apenas um, e nem sequer o mais importante. Na verdade, o autor evoca uma passagem e ela estabelece uma ligação entre esses dois reinos. A memória é o lugar habitado por excelência. E eu não sei se vou pedir à Gisela para ler o poema. Eu a pensar em o salva, como o tal pé de Cristo. Múltiplas interpretações seriam possíveis. Eu opto apenas por duas, porque senão perder-me-ia nas interpretações. Ambas convergentes. Por um lado, a profunda consciência do homem moderno, aquele que se dá conta da perda do sagrado e de uma solidão irremediável em que ele próprio vive, a que está condenado. A do citadino mergulhado no anonimato das multidões, tomando como exemplo disso o próprio Flaner de Baudelaire. Por outro, a dilaceração da experiência da temporalidade, daquele que vive uma perda da identidade, dividido precisamente entre dois reinos, estilhaçado, dilacerado, como ser em alteridade, como alguém que não se reconhece numa fotografia do presente e que nem sequer admite essa possibilidade por saber que já não possui aura captável. Alguém que habita no espaço do limiar da passagem entre o éter e o fogo, como diz o poeta. Mais uma vez, Vítor Oliveira Mateus remete-me para a rememoração proustiana, nesse sentido, um escritor prisioneiro do presente e verdadeiramente habitado pelo passado. 4 versos, na página 19, parecem consubstanciar a visão do poeta. Talvez tu não sejas tu, e eu, de máquina em punho e a fazer zoom para melhor te captar, não seja mais do que um esgar aberto sobre a vastidão do vazio. Todavia, o poema da página 20 evoca uma imagem de salvação oriunda do passado, uma imagem redentora. E por fim vi de novo a minha infância no resplendor do tempo. A associação claríssima entre a infância e o templo, o lugar do sagrado, confere ao poema um poder imagético inédito que contrasta profundamente com o tom nostálgico e doloroso que o percorre todo. A ideia de rememoração atravessa toda a obra de Vítor Oliveira Mateus como um poderoso antídoto do esquecimento. O poema 7, na página 28, podes ler, Gisela? O esquecimento é o mais terrível dos deuses. Uma larva a insinuar-se, aos poucos, numa corrosão ainda maior. Um magma infalível que tudo consome e contra o qual não fazes o mínimo gesto. O esquecimento é um falível regaço, onde as coisas se misturam e perdem seus contornos. Uma lagoa, outrora límpida, agora em vésperas de mais atroz assoreamento. É o desdém do mundo, a sua vingança ante a tua distração ou desinteresse em lhe barrar o passo. Repara, o meu eu de hoje não ouviu a tua voz, não conhece o teu cheiro, a tua pele, o teu andar. O que ainda sabe, contou-lhe o meu eu de ontem. Luto contra esta devastação, sendo múltiplos os despojos que me lançam. Sigo em busca de um tempo perdido, para me tornar irreprimivelmente consistente. E, para que permaneças, refaço-te na arquitetura dos poemas. Rasgão que aconchego nos vorazes alçapões da memória. O esquecimento é o mais terrível dos deuses. Fossa escancarada, para onde tudo se dirige. Ácido,
instante a corroer, precipício de fogo na mais desapiedada região, onde um dia acordarás e em leveza nada disto irás lembrar. É um poema fortíssimo, não é? Eu acho que é o poema que eu mais gosto do livro. A única forma de salvar o passado é arrancá-lo ao esquecimento. É essa larva que se insinua e vai destruindo, desfigurando aquilo que houve lentamente. E na segunda estrofe desse longo poema, Vítor Oliveira Mateus diz: luto contra esta devastação, sendo múltiplos os despojos que me lançam, sigo em busca de um tempo perdido. Esta é a tarefa da rememoração. Mais uma vez a memória de Benjamin assalta-me aqui, com toda a sua teoria da rememoração, bebida precisamente em Marcel Proust e na sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Rememoração como salvação do passado, reorganização da vida que houve. Leitura e interpretação do passado à luz do presente. Por isso diz mais adiante o poeta: e para que permaneças, refaço na arquitetura do poema, dos poemas, rasgão que aconchego nos vorazes alçapões da memória. A tarefa alquímica da reconfiguração do passado pela rememoração é também uma tarefa alegórica. É por excelência aquela tarefa que cabe ao que luta com todas as suas forças contra a devastação operada pelo esquecimento. A presença de Proust, mais uma vez, irrompe novamente no poema 9, na página 30. O frágil Proust é quem nada resta senão a beleza do passado, a procurar-se nos infinitos escombros do passado. Mas essa viagem, a travessia que nos conduz ao tempo perdido, se por um lado nos acena com a promessa da redenção e do reencontro com a imagem feliz da infância, como nós víamos no primeiro poema, nos primeiros poemas sobretudo, por outro encerra em si terríveis ameaças, a de justamente descobrir que nada existe como uma revelação derradeira. Veja-se o poema da página 32. Nenhuma... Não sei se... não há longo, não. Página 32. Sono que pode o eco, não o lamento. Escrita, a ti me entrego e me possuis, no vão das horas, nas máscaras do tempo. António Carlos Seixinho, em terra. Nenhuma viagem é mais terrível do que aquela que é feita ao mais fundo de nós. É esse impalpável reino onde se acumulam e ardem pedaços do que nunca seremos. Nenhuma viagem é mais tormentosa, mais negra, mais cheia de enganos e monstros do que aquela que enfeitamos a ruína do último dia. Perante o irremediável, as mãos abertas, uma canção estilhaçada numa boca anónima, o desespero a refugir no terraço onde eu há muito deixei de procurar. É assim toda a viagem, nem errada, nem certa. Paisagem a insistir, fixa, iluminada, de onde a minha imagem deserta. Há imagens, ecos que pairam, não apenas de poetas como António Sequinho, António Machado, Miguel Torga, que aqui povoam o livro, toda a poética de Vítor Oliveira Mateus, mas também aqui ressuma um outro olhar, que é o olhar de Ulisses. Nesse poema que encerra a primeira parte do livro, a primeira parte que é os elementos. Uma intertextualidade que convive com um olhar benevolente para com o cotidiano, às vezes mais ácido, mas que interrompe o fluxo do poema em variadas passagens a lembrar-nos o reino do presente. Mas é sobretudo, e é isso que eu quero salientar, a ideia da errância, da viagem, não física, mas interior e metafórica,
em busca do passado. O umbral, e relembra aquela passagem da porta, quando a porta se abre, é aqui por excelência o lugar do poético e da procura da linguagem. É desta tensão que se move para um qualquer lugar luminoso em busca de redenção. Se a porta se abria no início do livro, abria-se para que pudesse dar lugar a essa passagem, a essa viagem interior através de si próprio. Mas o umbral, ou a passagem que antecede a luz, não a tem prometida, encerrando por isso o maior dos perigos. Só que aquele que a enceta, não pode resistir-lhe, preso de um estranho e irrecusável fascínio, que é o apelo do passado, as sombras e as vozes de outrora que nos chamam. Essa é a condição do poeta, prisioneiro de uma irrecusável condição, a do regresso a Ítaca, essa amada pátria e que habita o mais íntimo dos nossos sonhos. Muito obrigada. Agradecer ao Vítor o facto de me ter convidado, porque me deu a oportunidade de conhecer, que eu não conhecia, um excelente poeta. E neste tempo em que só se fala de déficits, de crise, etc., celebremos a poesia. E eu sou uma psicóloga e, portanto, ou sou uma licenciada em doutorado em psicologia, e, portanto, acabo por ter uma leitura que é um pouco diferente da de especialista, centrando-me, sou eu, centrando-me, portanto, também vou ler um texto que agora não perdi, é melhor assim. Portanto, aquilo que eu senti, e é novamente, sobretudo um sentimento de leitor, porque a minha relação com a poesia, do ponto de vista analítico, é eu gostar imenso de poetas e ter escrito romances sobre poetas, um pouco mais do que isso, portanto, é nessa qualidade de leitora que aparece esta opinião, mas uma leitora que adorou aquilo todo. Estamos na presença de uma poesia com uma linguagem metaforicamente precisa, uma poesia intimista, psicológica, com certas dimensões oníricas que dão um contexto ao longo dos vários poemas da primeira parte do livro, Elementos, que foi nesse sobre que eu me centrei. Portanto, um contínuo diálogo entre um eu e um tu, que é um desdobramento desse eu. Aliás, como admite no poema 9, o autor, o duplo do eu cindido voluntariamente. Portanto, o eu destes poemas é simultaneamente aquele que é, aquele que observa e analisa, e também o tu, e que olha a realidade, tendo em vista um processo de mudança de tal modo intenso que é em si mesmo uma via para a libertação do passado, e ao ser uma via para a libertação do passado, é uma via para a libertação do próprio eu. Ou seja, eu, como diz, apesar de não repetir, mas é tão bonito que não deve haver, eu a pensar ainda na porta, na mudança, na possibilidade de que alguém me encaixotasse o passado e me libertasse de mim. Neste, como em outros poemas, a evocação algo fragmentada e poética das realidades exteriores, por exemplo, neste poema, os ruídos da cozinha, noutros poemas, a evocação do bar, constitui, portanto, a realidade exterior é apenas um pretexto para se focar ainda mais intensamente no processo de introspeção, onde as imagens poéticas se soltam numa espécie de renascimento. Aliás, neste poema, a renascer também eu, neste meu olhar, de novo à deriva com as palavras, a insistirem na vidraça, no mel que, inadvertidamente, vier de bicar o parapeito. Portanto, nos poemas 3, 4 e 5 do livro Elementos, o tu surge como um interlocutor em todos estes poemas, mas sendo um duplo do eu, que vem da infância e do passado, como aliás a João já disse. O segundo poema tem uma base profundamente psicanalítica, na medida em que é claramente assumido que é no passado que está a origem de todos os eus, e a sua destruição desse passado, traria a emergência de um outro eu. Diz nesse poema, foi o dia em que te abriu o passado para que alguém finalmente o destruísse,
na imperiosa urgência de um outro de mim. Esse tu, que é também visto como a projeção do eu infantil, sendo apreendido do mesmo modo, é apreendido do mesmo modo que as memórias infantis, ou seja, de uma forma fragmentada, como também já foi referido pelo João, nos vários elementos, nomeadamente do retábulo e da imagem e da lente fotográfica. A própria iridescência das cores. Exatamente, exatamente. Na psicanálise é o discurso e é a narrativa e a reconstrução da narrativa daquilo que fomos que torna o implícito no explícito, ou que conduz o inconsciente ao consciente. No caso deste poema, portanto, o poema número 2, é a fala poética que conduz o sujeito à tomada de consciência de que esse eu é também um tu. Quer dizer, diz o poema, que não, que tudo era eu. Esta inaptidão para, com uma mera lente, de roubar a alma passada, tornando-o múltiplo e difícil de captar. Estas temáticas da relação entre um eu e um tu que sou também eu, são retomadas no terceiro poema, regressando-se ao rapaz do retábulo, que se afasta da realidade social envolvente. Diz no terceiro poema: na gordura do balcão, os cotovelos do rapaz do retábulo desenhavam conferências concêntricas, assim como tu ali bem perto, e o meu duplo a distanciar-se cada vez mais através da noite. Para se regressar com o tu a esses passos da infância, em que o passado, como já disse João, não é uma memória exata, mas uma reconstrução da narrativa, onde o espaço da escrita, poética e metafórica, revela angústias e percas que podem ser, e provavelmente o são, percas amorosas. Isto, portanto, este caráter fragmentado da reconstrução da narrativa e da memória surge nesta parte do poema. Misturei memória e imaginação, percepção presente e antiga, concreto e expectativa, como o meu duplo. Relativamente às escritas antigas, assim forjei palavras e versos. Este diálogo entre o eu, a quem me dirijo e que é um desdobramento de mim, prossegue nos poemas do livro Elementos, que é no livro Elementos que eu me estou a centrar, no quarto e no quinto poema. Abordando-se, no quarto poema, a distância poética entre um e o outro, entre o eu e o tu, podendo nós colocar a hipótese que esse tu se poderá aproximar do meu ideal, daquilo que nós idealmente queremos atingir. Página 25, poema 4. Há um rumor nesta distância, um ardil com que tinjo as palavras em armadilhas que vibram, mas não protegem. Há um porto, deserto e úmido, como todos os portos quando não estás. E há também um mapa, um antiquíssimo mapa sem litorais nem margens, onde eu refaço esta insuportável sede de ti, comigo a desenhar ilhas no outro lado do tempo. Há ainda, ou parece haver, uma ponte, uma passagem ameaçada. E tudo isto, tudo, porque há um rumor nesta distância. Lindíssimo, se me é permitido a opinião. Aliás, portanto, esta distância, mas esta identidade é retomada no quinto poema, onde se fala da natureza das feridas partilhadas por este eu e por este tu. É a dor, aliás, a dor tem que estar sempre pelos poetas, é a dor e a sua natureza para onde o eu regressa no sexto poema. E neste poema, no sexto poema, não sei se vai ler, deixe-me só dizer isto. A dor é associada à volatilidade das situações, sendo a natureza passageira das coisas e o facto de deixar de dar importância às coisas, aquilo que nos fez doer tanto e com o passar do tempo deixou de ter importância, que define no fundo o insuportável. O que dói não são as rupturas,
o afastamento, a incapacidade de minar como um cancro oculto e certeiro. O que dói não é a pouca solidez com que se diz esta ou aquela palavra, esta ou aquela frase, com que se insistiu, apesar de receios vários, na grotesca encenação do que se previa muito aquém de qualquer futuro. O que dói não é a viscosidade das emoções a grafar-se em algum mapa antecipadamente condenado, nem tampouco a insistência de uma insolúvel lembrança a fugir. O que dói, verdadeiramente, é acordarmos um dia e descobrirmos que nada disso teve importância alguma. Exatamente. O que dói é acordarmos um dia e descobrirmos que nada disso teve importância alguma. De certo modo, esta, na minha opinião, e como volto a dizer, a minha opinião não é mais do que a opinião de uma leitora, de algum modo, esta definição de dor do sexto poema não pode ser separável do terrível Deus do esquecimento, que a João já falou, que surge no sétimo poema. O esquecimento, diz no sétimo poema, vai ler, vai. É um falível regaço onde as coisas se misturam e perdem os seus contornos. Esse esquecimento, que nos pode fazer esquecer a própria identidade e os nossos múltiplos eus, os eus que fomos sendo ao longo dos séculos, pode, na opinião do poeta, ser travado pela escrita, nomeadamente pela escrita poética. Portanto, neste contexto, a escrita poética assume-se como uma forma de memória para reter o eu esquecido, concretizado no tu. E para, diz o poeta, e para que permaneças, refaço-te na arquitetura dos poemas. Esse tu, que como já foi referido, é um duplo do eu voluntariamente cindido, como é assumido no nono poema, é também, de certa maneira, o sujeito da escrita, sendo talvez o fantasma inconsciente, ou os fantasmas inconscientes, que comandam todos os poetas, e nessa medida a poesia é também, entre outras coisas, um método de autoconhecimento. Diz o poeta, nenhuma viagem é mais terrível do que aquela que é feita ao fundo de nós, a esse impalpável reino onde se acumulam, ardem pedaços do que nunca seremos. Desta forma, no 10º poema, define-se a natureza do ato poético, ou seja, de certa forma, implicitamente, é assumido que a poesia, como todas as formas de criação literária, mas talvez de forma mais sublime a poesia, terá de ser necessariamente uma viagem, ou terá de surgir necessariamente depois de uma viagem que o poeta-autor faz ao fundo de si mesmo. E queria terminar só celebrando este grande poeta que eu descobri e recomendando a todos que o leiam e que o acompanham nesta sua viagem. Muito obrigada. Para terminar a apresentação da Ana Cristina, eu vou só ler o poema 8. Alguns, espero que todos, agradecimentos. Queria, em primeiro, agradecer à editora Labirinto e à Pó dos Livros por, ao longo dos últimos anos, a Labirinto ter vindo a publicar os meus... E não só para publicar, pelo incentivo que eu vou ouvindo até dos autores que lá publicam isso. A Pó dos Livros, porque está sempre disponível para os nossos eventos. Queria agradecer aos autores, às autoras neste caso, que estão aqui na mesa, que vocês conhecem. A Maria João Cantinho, que não se apresentou, é uma excelente poeta, é uma ensaísta exímia e realmente honrou muito a leitura que ela fez e agradeço-lhe imenso porque eu sei que ela está cheia de trabalho
está cheio de em relação à Ana Cristina Silva, não foi um erro de casting, foi propositadamente. A Ana Cristina é uma romancista que nos últimos anos tem atingido um estatuto bastante notável. E eu sempre imaginei, portanto, eu gostaria que alguém fizesse esta apresentação pela especificidade do texto, não só alguém proveniente da área das literaturas, mas alguém proveniente da área da psicologia. E eu tinha lido um ensaio do Miguel Real que falava exatamente da caracterização do romance na Ana Cristina, a questão uma certa análise psicológica, do rigor com que tudo aquilo era feito, e logo na altura fiquei um pouco com, desculpem a expressão, com as antenas no ar. Mas, como ela fez, e muito bem, e daí não ser um erro de casting, uma leitura do texto visto por outra área, que não a dos estudos literários, e isso acho que ela fez. Agradecer também à Gisela, que está sempre pronta para vir também dizer os nossos textos. Quero agradecer ao poeta José Ángel Garcia Caballero, que me fez o texto da contracapa e que foi um dos grandes responsáveis pela existência deste livro, porque este livro chegou a estar no caixote de lixo 2 vezes. Sempre que ele me escrevia, eu dizia, mas quando é que sai o livro? Mas eu não estava no lixo por acaso. Textos que têm a ver com a mitologia e o contemporâneo, e um saiu nas Cintilações da Sombra, e portanto era já um outro registro. E eu, pronto, isto acontece connosco, e eu já estava noutra onda e olhar do computador. E é realmente um dos grandes responsáveis da existência deste livro. Quero agradecer também à professora Inocência Mata, que teve uma paciência, que está ali, teve uma paciência incrível para mim, e que foi também uma das grandes responsáveis da existência deste livro, porque talvez sem que se apercebesse me ajudou bastante. Os meios que nós íamos trocando, inclusivamente eu fui ao ponto, quando ela me diz, quer dizer, todas as questões metodológicas que eu não sabia, e sempre muito despassarado, tu tens cuidado que a letra é mais pequena, não sei quantos, aquela, e que ajudaram a que este livro tivesse. Eu depois ia rever, eu cheguei ao ponto de refazer 4 estrofes inteiras. Se não tivesse sido aquelas achegas, depois, na sequência das achegas que a professora Inocência me dava, eu ia ler e olhava para aquilo e disse, não, realmente isto está muito quadrado, e refazia. Portanto, foram realmente ajudas preciosas. Quero agradecer ao Nuno Fernandes, o autor da capa, que faz fotografia muito bem e que tenho feito não acreditar muito nele.